Sejam bem-vindos ao VérticeCast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, design e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Lucas de Magalhães, sou responsável pela tecnologia e produto na Live em Casa, o seu e-commerce de material de construção. E eu me chamo Alexandre Barbosa, sou o CEO da Live em Casa, uma empresa do grupo SR. Cara, é sempre difícil falar essa palavra, COO. Eu tenho que dar pause pra falar, cara. Pra galera que seja no entendido. próximo podcast eu não vou falar mais o que eu sou, não. Só fala o nome e vai. Só falo o nome. Quem quiser saber, vai para os anteriores. Né? Leia na tarjazinha aí, vai aparecer o que eu sou, que não importa tanto também. Gente, hoje a gente tá com uma arquiteta parceira nossa, uma pessoa muito especial, que além de ser parceira do grupo, a gente também tem uma amizade. E eu estou muito feliz. Ela foi muito pedida aqui no nosso podcast, principalmente pelo Lucas, que está na iminência de casar e de já ter filhos. Calma, então, calma. ele já quer Eu não tava ter sabendo. algumas ideias e sacadas de como projetar um ambiente infantil. Um quarto para o filho ou para a filha. Ou um quarto para os dois, que pode ter a possibilidade de vir gêmeos, né, Lucas? Nossa Tudo pode Senhora. acontecer, mas no momento, nada. Aline, seja bem-vinda ao VérticeCast. É um prazer pra gente receber você aqui. E eu tenho certeza que a galera que tá nos assistindo aí vai curtir bastante o papo, que a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas curtem, que é decoração de quarto infantil. De ambiente infantil. Seja Com bem-vinda. certeza. Muito obrigada. Primeiro, meninos, muito obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz em saber que, além desse bate-papo maravilhoso, nós já fechamos um contrato aqui. Olha aí, já começou vendendo. Pronto. Já começamos vendendo aqui, ó. Ele nem casou, né, pelo visto. E a Isso. gente já tem aí Inclusive, o quarto do um bebê beijo aí à minha amada caminho. Stephanie, né? Mas o bebê vai demorar um tempinho. Hoje a gente vai Maravilha. desbravar esse mundo da arquitetura para as criancinhas, os bebês, as mães, os papais e todos os entusiastas do tema conseguirem compreender mais sobre os detalhes. O que fazer, Com o que não certeza. fazer. E vamos para frente com esse tema. Com certeza. Legal. Ó, já coloca na provisão de recebimento lá do escritório a receita do Lucas lá. E pode cobrar bem, que ele tá ganhando bem, viu? Fechado. Já vou considerar isso aí. Então vamos entrar aí no assunto, falar sobre decoração de ambientes infantis. E a primeira pergunta que eu queria saber é: tem muita diferença no processo de concepção de um ambiente infantil para outros ambientes de uma casa? Como que é feito o processo de briefing de um ambiente infantil, de um quarto de uma criança? De um quarto de uma criança. Primeiro, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Aline Molina, arquiteta, e vamos falar um pouquinho sobre quartos infantis. Para o processo de quartos infantis, a gente gosta sempre de começar perguntando para os pais se a criança vai poder opinar em todo esse quarto. É uma pergunta muito importante. E a gente faz, claro, em off, ali, sem a criança estar dentro desse momento, porque tem pais que realmente deixam muito livre esse momento para a criança dizer tudo que ela tem de expectativa, enfim, e explicam que nem sempre tudo aquilo ali vai ser colocado em prática exatamente como a criança está imaginando, né? E eu acho isso muito legal, porque o processo lúdico ali da cabecinha da criança é muito bacana para que faça realmente o processo fluir de forma muito natural para nós. Mas, claro, a gente respeita muito quando os pais também comentam que eles preferem realmente deixar a criança opinando mais com relação a cores e depois que o projeto já está pronto, para que eles consigam conduzir de uma forma mais prática do dia a dia o que realmente é importante para aquela família, né? A verdade é que as crianças são mais criativas do que a gente, Do que né? a gente, com certeza. Eu acho que deve ser tão criativo na minha infância mesmo. Falar, bota tudo de futebol, Flamengo pra Isso tudo que eu ia lado. falar, cara. Eu Porque se adoro. deixasse o Lucas escolher, ele ia escolher tudo Flamengo. Tudo Flamengo, futebol é na minha infância. A gente já fez quarto para gêmeos, que cada um tinha um time e era uma guerra, porque um queria Olha. verde. Não era Flamengo e E o Corinthians, outro não, né? verde não dava certo, porque era do time oposto. Mas no final dá tudo certo. Eu Que adoro legal. ouvir primeiro as crianças, se a gente tem essa possibilidade. É muito bacana, porque é justamente isso. As crianças são muito mais criativas do que nós. E realmente, eles têm uma mente muito mais pura e muito mais livre e criativa do que nós. Que legal. Então, é essencial escutá-los. Mas Sim. quando a gente não tem essa oportunidade, enfim, a gente vai realmente para um processo muito mais
íntimo do escritório, onde a gente já tem aí toda uma prática, há 7 anos no mercado, a gente já tem um olhar muito mais voltado ao que de fato é importante para uma criança ter todo o seu estímulo, um ambiente que vá produzir, né, uma longa experiência de vida muito bacana. Porque é isso. Pensa, independente do quarto de vocês, como foi, né, a experiência. Se vocês tinham um quarto super ali, playground, com... O meu tinha um post do Rambo. Tem gente que tinha um quarto já todo montado, enfim, tem gente que não. Era simplesmente uma cama, uma parede azul, e as memórias afetivas que foram criadas ali, elas são muito importantes. Sim. E é o que a gente lembra, né? Legal. Então, esse espaço da criança, e aí respondendo a sua pergunta, sim, é um outro tipo de briefing, porque mesmo que quando o cliente contrata para fazer o apartamento inteiro, o quarto da criança, ele é um lar separado. É um outro lar. Legal. É um outro... É o mundinho dela, né? Exato. É o mundo dela, né? Então, ali dentro é onde vão ser criadas as memórias afetivas daquela criança por toda a vida. Então, assim, dificilmente a gente vai perguntar para um adulto como era a casa dele aos 3 anos de idade e ele vai conseguir lembrar de toda a casa. A cozinha, o banheiro, a sala, mas ele vai lembrar muito de como era o quarto. Se era bom, se era ruim, aí é um julgamento nosso. Mas para a criança, era o ambiente perfeito. Era o mundo dela. Então, é muito importante realmente a gente pensar num quarto que vá trazer essas memórias afetivas. E isso vai muito além de qualquer estética, de qualquer valor mesmo, pensando em questões de escolhas de acabamento em si, sabe? A gente está falando muito mais de um espaço que ele pode ser o mais simples possível, mas para aquela criança ele vai ser muito especial. Então, por isso é muito legal quando a gente tem um bate-papo antes com a criança, porque nem toda criança gosta de subir numa árvore. Tem criança que já tem medo, tem criança que é muito aventureira. E aí uma beliche, algo suspenso, não vai fazer sentido para aquela criança que gosta mais do solo, né? E os pais normalmente permitem? Normalmente permitem. Legal. É muito legal, talvez por realmente a gente já ter um nome forte no mercado em relação a projetos infantis. Então, eles confiam que eles deixando a criança falar, nem tudo que tá ali é a risca. E se a criança pede um pôster do Super-Aranha no teto, do Super-Homem no teto, a gente vai colocar. Ele entende que a gente vai filtrar realmente tudo aquilo que a criança faz de solicitação, até porque na cabeça da criança, aquilo ali é muito grande na nossa interpretação. Mas no momento do projeto, se eu coloco um pôster do Super-Homem, ela já está muito feliz. Sim. E a gente não precisa fazer uma mega pintura, chamar o pintor mais famoso do mundo para fazer um Super-Homem. E ela se sente mais acolhida, Mas seria né? massa. Sim, seria bem massa também. Seria, com certeza. Então, Hoje... a gente consegue, de fato, traduzir isso, né? Então, sim, os pais muitas vezes permitem que a gente tenha esse primeiro contato com a criança para a gente entender o que está passando ali na cabeça dela, no mundinho dela de expectativa, né? Isso é muito legal. Hoje, com qual faixa etária, assim, normalmente você tem pegado projetos infantis? Qual o momento que o pai decide mudar, né? E procura, assim, você já conseguiu identificar isso? Tem um momento específico que os pais olham para os filhos, para o ambiente do filho, com mais cuidado e mais atenção. Porque aí a gente tem vários pontos, né? Sim. A gente tem um ponto de a esposa está grávida e precisa arrumar o quartinho do bebê. A criança está com 3 anos, precisa se desenvolver e tal, e a gente sabe que o ambiente pode trazer isso também, né? Tem uma faixa etária, assim, que os pais se importam mais? Se importam mais, né? Sim, tem. Tem, de fato, aquilo que é a necessidade, que é né, os pais que estão grávidos, então a gente realmente precisa acolher aquele novo integrante ali da família, e existem também os casos que a família está se mudando de apartamento, a gente realmente vai fazer todo o planejamento, mas por muitas vezes o que é de mais importância é quando a criança está ali por volta de uns 4 aninhos, 3, 4 aninhos, que aí os pais realmente já têm aquela mudança muito grande do olhar de bebê e criança, né? Então, já tem toda uma personalidade formada, já tem seus gostos, eles já conseguem perceber, de fato, o que a criança gosta mais de fazer, enfim. Então, e por muitas vezes também é a necessidade de um assunto bem polêmico, que é retirar os filhos da cama do casal.
Então, normalmente, ali aos 3 anos, a criança já não tá mais nem cabendo na cama. Eu não sei, ainda não sou mãe, mas eu vejo muitos relatos de que os pais realmente ou optam por uma cama maior, ou é nesse momento onde a família entende a importância de se ter um espaço separado para aquela criança. E aí, normalmente, por volta ali dos 3, 4 aninhos, e aí a gente já planeja um quarto que vá perdurar por bastante tempo. É um quarto bem diferente de um quarto de bebê. Já teve casal que procurou vocês para ajustar o quarto do casal para receber a criança, para ela ficar ali? Olha, tá aí. Não me recordo de um projeto assim que, na verdade, normalmente coloca já o berço teve. do lado da cama. Lembrei de um, foi bem bacana esse projeto. Era uma kitnet, mas assim, estilo... quando me fugiu a palavra, tem 2 andares, não é loft, é... Duplex, isso. E a gente fez todo o processo, enfim, então embaixo era a cozinha com a sala, em cima o quarto com o banheiro. E aí, durante o processo do projeto, eles engravidaram. Caraca, e aí, quando você me perguntou, eu fui puxar aqui na memória. E a gente teve que adaptar, porque assim, eles não tinham previsão de mudança de apartamento. Não era uma realidade palpável para eles. Então, a gente adaptou. Olha só. E aí, a gente fez um brise, assim, algo para fazer pelo menos uma separaçãozinha do berço e tudo, para deixar um cantinho ali mais lúdico até, né, para que não as cores, enfim, mas deu super certo, ficou bacana, mas assim, foi um caso muito particular. Normalmente se tem um quarto separado e aí acontece muitas vezes dos pais fazerem um projeto, às vezes sem esse pensamento de que querem que o filho saia da cama, porque às vezes até é muito mais um apego dos pais do que da criança em si. Primeiro filho, enfim. Então, eles querem ali estar com a proteção. Tá tudo às bem, vezes né? até... eu tenho muitas amigas que relatavam bem pequenininho, que tinham receio até de acontecer alguma coisa dormindo. Então, sentem muito mais segurança da criança por perto e por N motivos, né? Um outro podcast aí. Talvez com uma psicóloga junto, né? Porque... Mas tem um tempo correto para isso? Assim, nesse projeto específico, deu tempo de adaptar e tem algum tempo que é ideal para poder falar assim, olha... Para buscar, né? Casal engravidou, que seja, sei lá, 6 meses... Legal, vamos falar 5 sobre meses. isso. Quanto tempo antes é necessário, ter essa preparação de ambiente, projeto, obra e afins? Perfeito. E aí, antes da gente partir para essa pergunta, vou só concluir a questão que é muito curioso quando, às vezes, alguns pais fazem um projeto sem ter, às vezes, essa visão de que é importante e aí depois eles relatam, nossa, o nosso filho parou de dormir na nossa cama, ele está muito interessado no quarto dele. Então, isso é muito legal porque criou uma identidade. A criança, às vezes, ela não se sentia pertencente àquele espaço. Às vezes era só um espaço muito branco, não tinha estímulos, tem os brinquedos no chão, tapetes, mas ele não sentia que aquilo ali era o lar dele. Por isso que eu comento, né? Dentro de um apartamento, dentro de uma casa, existe outro lar, que é o quarto da criança. E ali tudo vai acontecer. Né? Eu passo muito isso. Minha filha já tem 16 anos, mas... Cara, o quarto dela é totalmente diferente do resto da casa. Porque ela mesmo vai moldando ali. Beleza, ela já tá adolescente, né? Mas acho que sempre foi assim. Sempre foi muito diferente do resto dos ambientes, né? Sim. E ela vai construindo aquilo ali. E eu acho que, além disso, tem... 2 pontos, né? Tem 2 lados aí da moeda. O primeiro você dá autonomia para a criança. Sim. O segundo você dá liberdade para os pais. Com certeza. Que, cara, eu não passei por isso quando minha filha era pequena, porque a gente teve a possibilidade de ter um quartinho só dela lá e tal. E ela já dormia sozinha no berço lá, ficava no quarto. Não tive esse problema, mas... Normalmente tem o apego do pai, que quer, da mãe que quer estar com o filho ali. E eu acho que isso, em algum momento, como você disse, é tema para outro episódio. Sim, pode até, cara, estragar a relação do casal, né? Isso acaba influenciando também. Mas também tem o lado, cara, de necessidade, né? Sim. E aí, quando a gente fala de necessidade, eu acho que esse caso que você comentou da obra, estava vivenciando a reforma, ficaram grávidos e tiveram que adaptar ali. Sim, poxa, não tinha nem planejamento para aquilo. Então, são essas diferenças, né? Exato, com certeza. Aline, você comentou lá no iniciozinho, você comentou um negócio que é uma curiosidade minha. Você falou de cores, assim, de definição de cores. No processo de briefing, você conversa com a criança,
Como que você aborda esse assunto com ela? E como que você define uma paleta de cor para um ambiente infantil? Ambiente, né? Perfeito. Vamos lá. Com relação às cores, é uma das partes onde a gente conversa com a criança para entender ali qual a expectativa dela, se há uma expectativa com relação a tema. E aí, nesse ponto, a gente realmente precisa alinhar com os pais, porque o quarto temático, no sentido assim da marcenaria ou itens muito fixos, ele vai limitar que aquele quarto realmente permaneça por muitos anos, acompanhando o crescimento da criança até o início da sua adolescência. Né? Então, aí realmente a gente fica com uma temática, um projeto mais limitado nesse sentido. E tem pais que não se incomodam, até porque não se veem morando naquele apartamento por mais tantos anos. Eu vou pedir para o Caio colocar um projeto aqui, que é assim, é o quartinho do Lego, Caio, por gentileza. Ele já foi um projeto onde os pais... Hoje a gente até tem imagem também. Tá chique aí. O Caio tá evoluindo aí nas edições. Ó. Dá um jeito. Aí, achamos. Esse quarto, legal. Bem bacana, super colorido. E aí, aqui a gente tem um quarto que realmente eu não visualizo um pré-adolescente... Talvez até homens. Coexistindo nesse ambiente. Ficam, né? Assim, vocês não estão muito preocupados, né? Ali, só na hora que começar a namorar, vai falar, putz, não vou levar já minha não dá namorada mais. pro quarto de Lego, né? Mas menina, só se ela curte Lego também. Mulheres normalmente se incomodam muito mais com a estética e enjoam muito mais desse espaço. Então, normalmente, para um rapaz, ele vai começar a incomodar e pedir ali mais no início da adolescência. Um quarto temático, assim, a gente vai realmente precisar fazer intervenções maiores no início da sua juventude. Mas a gente tem aqui um quarto super temático, onde o filho queria esse tema e os pais deixaram realmente a gente investir nesse ponto. Mas a gente podia muito bem trazer o Lego num papel de parede, numa pintura, nas cores de quadros, tapetes, almofadas, sem que trouxessem um elemento mais fixo, como a marcenaria. E aí entra muito no briefing, entender se esse quarto é importante perdurar por muitos anos ou não. E aí isso vai entrar em diversos outros perguntas, como orçamentos, enfim. Então, mas aí voltando com o uso das cores. Esse já é um quarto que ele tem mais estímulos no questão ali das cores quentes. Então, a gente indica aos pais que evite essas cores em quarto de criança, porque é interessante que o quarto... A criança desse quarto aí é mais introspectiva e deu uma acelerada nela ou já era... Ele estava bem quietinho assim na primeira reunião, então eu acredito que tenha dado um ânimo ali para ele esse legal, quarto, legal. porque ele era bem tímido. Então, nesses casos, o uso de pequenos cores quentes ali aplicadas não foi um problema. Mas para uma criança que é muito hiperativa, muito agitada, claro que 4 pontos de cor ali não vai ser o que vai trazer esse efeito, mas é bom evitar. E é bom realmente buscar as cores frias. E isso para tudo, não só quartos infantis. Porque são as cores que nos acalmam. Verde, azul, aí às vezes um lilás, um rosa, enfim, elas entram nessa paleta mais fria, né, do que o vermelho, o amarelo, o laranja. Então a gente evita realmente usos mais pontuais, como nesse projeto, né? Agora, por exemplo, o quarto da... beliche, Caio, que ele já é mais pro azul. Então, aqui a gente tem um quarto que ele não tem o tema. Então, aqui a gente tem um papel de parede que aparece muito pouco aqui nesse reflexo do espelho, que é um papel de parede de planetas. Então, o tema, o filho mesmo comentou que gostava de planetas, astronautas, mas era uma coisa muito pontual. Então, o dia que ele cansar desse tema, tira muito fácil o papel de parede e você consegue fazer uma modificação muito simples. Os pais mesmo escolhem outro papel, ou uma pintura, uma cor, né? E a gente não tem o tema envolvendo a marcenaria. Então, é um quarto que a gente consegue permanecer com ele por mais tempo, mas percebam a semelhança da cor azul, né? Porque é uma cor que mesmo... em bastante evidência, ela não vai se tornar uma cor cansativa e nem vai se tornar uma cor que datada para a infância, né? Sim, então, a gente consegue facilmente visualizar uma adolescente usando esse quarto, trocando papel de parede, eliminando ali a escadinha e a gente tem aqui um quarto que vai durar mais tempo. Eu senti uma diferença até nas tonalidades, no primeiro ambiente que estava um azul um pouco mais vivo, né? E aqui você tem um azul um pouco mais frio. Isso, eu acho que até em termos de perdurar mais, esse ambiente aqui, ele vai permitir que a criança
possa ficar e mudar pequenas coisas ali no ambiente. Com certeza. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesses ambientes foi a mescla de tons vibrantes com outros tons neutros. Na hora que você vai aplicar uma tonalidade, um tom, vocês pensam nisso para que, cara, beleza, a gente vai colocar um tom azul ali, mas, poxa, eu vou colocar um piso brilhoso, eu vou colocar um piso, enfim, talvez com muita textura. Sim. Vocês pensam nisso e como que essa composição, qual que é a melhor forma de compor, Sim, né? com certeza. Até já respondendo sobre o piso, é muito legal quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com piso vinílico, porque é um piso mais quentinho, então a criança tá no chão, tá no solo, e aí os pais não precisam se preocupar com tapete emborrachado, nem tapetes de tecido, que eles precisam ter um cuidado maior com limpeza, enfim. Então, o piso vinílico, ele traz esse conforto. Então, quando a gente tem essa possibilidade de substituir o piso, na verdade, às vezes a gente até sobrepõe, porque o vinílico é muito fino, então a gente só cola por cima e aí consegue ter esse ambiente bem mais agradável. A madeira a gente usa muito, porque ela já traz o aconchego, então é outro ponto que acalma a criança e traz esse conforto, essa percepção realmente de lar, de aconchego, né? Ali para o espaço. Agora, se a gente não tem essa possibilidade de substituição, às vezes é uma reforma que não vai envolver tanta obra, é mais mesmo a marcenaria voltada para o quarto da criança, a gente respeita o piso que está ali. E aí isso é um dos pontos que a gente precisa balancear o uso das cores. Às vezes é um piso muito escuro, ou é um piso muito brilhoso, mais clássico, é um marmorizado. Então, é um ponto que a gente precisa, sim, observar com relação ao projeto. E talvez era algo que eles nem estavam pensando antes do projeto, né? Será que o piso interfere tanto assim? Mas dependendo do índice solar que aquele quarto recebe ao longo do dia, ou no comecinho da manhã, ou no final do dia, pode ser que ele esteja ou muito quente, muito frio. Muito quente, muito frio. E o piso vinílico traz esse elemento, né? O conforto térmico, cara, tanto para o quarto da criança, quanto para o quarto dos pais e outros cômodos, podem ser muito mais aconchegantes por esse uso, né? E aí, volto no que o Alexandre falou, o quarto da minha filha é diferente de todo apartamento. Não vejo problema nenhum o quarto do filho ter um piso diferente do restante da casa. Justamente porque ele tem aquele objetivo, né? Naquele momento. E aí, mais pra frente, se reavalia. Mas, claro, não é uma regra. A gente respeita muito quando os pais não querem substituir. E hoje o legal, a gente tem alguns benefícios, né, do uso do piso vinílico. O legal é que você tem também bastante texturas diferentes, tonalidades diferentes. Sim. Hoje, formas diferentes. Sim. Então, até dá para brincar com as cores lá daquele ambiente do Lego. Dava para fazer isso no piso, no próprio piso e as outras, a parte do ambiente, você explorar tons mais neutros e tal. E outra vantagem é que se for uma reforma, você pode colar o piso por cima. Você coloca o piso por cima, não tem quebradeira, então às vezes você já está morando ali, habitando a casa, e é uma coisa que mais prática E também tem os pisos de clique, que você não precisa nem colar. Então colocou por cima, depois você tira e tem ainda ali o porcelanato por baixo, então é muito tranquilo. Eu gosto bastante, e aí sim, a gente tem outras cores, não só amadeirados, mas tem puxando pro cinza, tem colorido, e a gente consegue ali trazer um conforto mais térmico e até mesmo acústico, né? Porque aí joga brinquedo, bolinha de gude, aí não atrapalha tanto o vizinho de baixo, né? Se no caso de um apartamento. Então, Aline, então na definição das cores, você analisa primeiro a temática, se existir uma temática. Sim, vai colocar do Homem-Aranha, então, poxa, a gente vai explorar azul, vermelho, preto, né? Exato. Algum detalhe específico ali. Mas assim, existe tons que não são recomendados, jamais recomendados? Sim. Existe uma paleta que, poxa, é mais utilizada hoje que para quem está assistindo, a mãezinha que está assistindo, ou a futura mamãe que está assistindo, a noiva do Lucas que está assistindo agora, para ela já ter a ideia de, poxa, amor, quando a gente tiver nosso filho, a gente precisa utilizar essa paleta. Ficou bem bonito. Assim pra mim, né? Uma coisa romântica, né? Ficou romântico. Existe uma paleta ideal, assim, que normalmente é mais utilizada ou o briefing dita muito? O briefing vai dizer muito. Ideal, assim, a gente fala muito da moda, né? Então, hoje o que tem sido muito, o que está muito em alta é o verde e o azul. Tanto que a gente tem aí revestimentos, cubas, louças, MDFs, e a gente realmente tem muita opção aí de acabamento nessas cores. O verde e o azul, eles estão bem em alta. Mas, assim, cores ideais, não. Eu diria mais as cores a evitar. Que aí seria realmente o grande uso de vermelho e laranja. Também amarelo. Essas três eu realmente deixaria mais de lado,
para que realmente o quarto não seja um grande estímulo para a criança. Até porque, um ponto bem interessante, nem sempre a gente vai ter a possibilidade de ter 2 cômodos para a criança, que aí também é um ponto muito pessoal. É o ideal, não é? Não, é legal pelo sentido de você poder ter um ambiente onde a criança entende que é para dormir e fazer a tarefa de casa, enfim, ele depende da idade, e o outro é para brincar. Então isso é muito legal quando você tem às vezes 2, 3 filhos e você tem um quarto que aí nomeia como brinquedoteca. Então ali dentro fica realmente todos os brinquedos e aí a gente consegue não ter tanta limitação dessa criatividade, balanço no teto, um escorregador, um trepa-trepa. E é muito bacana quando a gente tem um cômodo realmente na casa, mas isso não é sempre muito comum, né? A gente tem apartamentos, casas com limitações desses espaços. E tem boas práticas se eu tivesse só um ambiente, só o quarto? Um quarto, exato. Então, um único quarto e aí você coloca ali, a criança dorme, a criança faz as tarefas, mas ela também brinca. E aí você tem um contraponto. A brincadeira, as cores quentes estimulam. Sim. No momento do estudo e de dormir, Precisa dar uma baixada. Então, por isso eu evitaria o uso das cores quentes, porque a criança vai ter estímulos em outros espaços também, né? Seja na escola, nas atividades extras. Então, dentro de casa, é melhor que realmente a gente evite essas cores, assim como em o restante do apartamento. E essas cores possuem variações, né? A gente consegue fazer uma divisão muito clara do ambiente só pela diferenciação de tons dentro do mesmo quarto, para a criança entender, aqui é a parte que eu durmo, essa parte já é a parte que eu estudo. É verdade. Né? Isso fica bem bacana, com certeza. Legal. Deixa eu ver dos projetos que eu trouxe, acho que não tem um assim. Mas a gente pode abrir é um quartinho verde com azul, que tem as 2 imagens, que mostra sobre o verde e o azul, que eu tava comentando. Legal. Verde e azul Das porque cores. eram 2 crianças no quarto? 2 crianças e também as cores que eu comentei que estão bem em alta. Aqui são dois irmãozinhos. Então tem ali a separação, ali o quarto tinha uma limitação de espaço. Ai, que legal. Então a gente precisava realmente juntar essas caminhas para caber tudo com guarda-roupa. E temos ali o verde e o azul, e na outra imagem a gente tem um cantinho ali para o estudo. E aí temos uma cadeirinha com esses móveis que eles puxam, então os pais conseguem também puxar outras cadeiras da casa, enfim, para que um era muito pequenininho, então eles priorizaram realmente ter mais espaço de brincadeira do que 2 cadeiras. E aí depois eles podem tirar um desses móveisinhos e colocar outra cadeira quando precisar para outro irmão, né? Que legal. E ainda tem ali o trepa-trepa, então percebam, é um quarto Caramba, e tudo. que acolhe, né, que descansa e relaxa, mas tem um espaço livre no solo. Então, isso é uma dica muito boa para papais aí que estejam fazendo, às vezes, até em casa mesmo, por enquanto não me contrataram, né, ou outros arquitetos voltados ao tema. Uma dica é espalha os móveis nas extremidades. Encosta a cama, encosta a bancada, o guarda-roupa, deixa o centro livre, porque aí a criança tem espaço para brincar e até mesmo não causa desconforto na família de, às vezes, muito brinquedo em outros cômodos da casa e tem, né, pessoas que não gostam tanto. É justamente porque, às vezes, não tem espaço no quarto da criança. Então, deixa o centro mais livre para que a criança possa jogar os brinquedos ali e realmente deixar a criação Legal. fluir. Eu até... Otimiza bem o espaço, né? E um detalhe que eu percebi é que, além de tudo, a segurança está contemplada, que o trepa-trepa é logo abaixo da cama. Logo abaixo da criança caiu aí. Caiu ali, é fofinho. Caiu, tá fofinho. Tá bem otimizado o espaço. Exato. E foi essa a frase da criança na reunião. Ela falou, olha, eu vou subir ali e já vou me jogar na cama. Aline, certo, até aproveitando esse projeto, quando você estava comentando aí, eu queria trazer o tema de espaços e móveis, assim. Aí você já deu uma dica bem legal, né? De espalhar, deixar né? os móveis na extremidade e tal. Como que é pensada essa questão dos espaços e como que você otimiza, principalmente em ambientes pequenos, dentro da construção da decoração do ambiente, assim? Perfeito. Quando a gente Eu tem vi um algumas cômodo coisas bem legais bem aqui. legais no outro, né? A gente podia voltar na beliche, Caio, porque ali a gente tinha um quarto muito estreito. Então, a gente não tinha uma possibilidade como essa de deixar o quarto livre, tão livre no centro. Então, a gente construiu a beliche, mas aqui é só realmente um menininho. Não tem irmãos, não é uma beliche de dormir. Então não é para dormir lá em cima. Não é para dormir, é para brincar.
justamente porque o espaço de solo aqui embaixo era menor, era mais um corredor. Então, a gente construiu, aqui a gente indica pelo menos uns 2,50 de altura, para que não fique muito baixa essa beliche e tenha dificuldade dos pais trocarem roupa de cama, enfim. Beliches sempre estruturadas em serralheria, eu sempre indico assim, para que a gente tenha segurança, né? E justamente para que os pais subam e façam a higienização, a limpeza do espaço. Mas em cima não tem colchão. Se vier surgir um irmãozinho aí, pode colocar. Tá preparado. Por hora é um espacinho para ele brincar ali de casinha, amarra. Eu gosto muito de sugerir espaços para que a criança possa criar a brincadeira. Eu era uma criança que eu gostava muito disso, de amarrar. Então, assim, ganchos de rede no quarto, para que ela amarre um barbante, amarra do outro lado, ganchos no teto, pendura alguma coisa. E aí a criança vai realmente deixando a imaginação fluir. Então, nesse quarto aqui, em cima é para brincar. E aí, justamente, a gente resolve essa questão, às vezes, do espaço ser mais restrito, utilizando a parte superior do quarto para que ele também faça ali a brincadeira e tudo. E é legal também porque separa um pouco. Então, Sim. Na hora ali de arruma tudo, menino, vai dormir. Já tá ali em cima, é só Já descer, tá lá né? em cima. Ninguém tá vendo a bagunça, então deixa... Precisa guardar, né? Deixa Eu lá, seria né? essa. Se tiver lá no chão, joga lá pra cima e deita. Exato. Outra característica que eu vi agora, percebi agora nesse ambiente, no anterior que a gente estava mostrando, que são esses gaveteiros embaixo aqui também, né? Ah, sim, exato. Esses daí é muito bacana para que a criança possa receber um amiguinho, um priminho, tudo. Ah, isso Porém, não é gaveta, a é uma cama cama. é uma cama. Pode ser Que gavetas. legal, Podem velho. ser gavetas para brinquedo, que também é muito legal. Que a criança já puxa e já organiza os brinquedinhos. Então esse casal aí podia ter 3 filhos, 3 que não filhos. precisava mudar de Aí, ó, apartamento. Lucas, se vierem trigêmeos, aqui já é uma inspiração. Vamos seguindo. Exato. Mas aí aqui é legal pensar assim, que precisa ser uma criança já um pouquinho maiorzinha que esteja dormindo segura, porque a cama precisa ser um pouquinho mais alta, Sim. ela não vai estar encostada no solo, então não é uma cama montessoriana. Camas montessorianas são aquelas camas que basicamente é o colchão no chão. Porque aí a criança já sai ali, então é o formato mais adequado para quando a criança está saindo do berço. Legal. Porque aí Que ela não legal. corre risco de rolar e cair no chão, Sim. enfim. Se Então, cair, já cai na cama. já tá no chão. Tá no chão, Aí né? acorda A no chão altura é muito mesmo. pequena, né? Rola e continua dormindo ali. Bota Sim. um tapetinho justamente porque acontece. Legal. Então é muito legal isso. Na hora que a criança tá saindo do berço, trabalhar primeiro com a caminha mais baixa. Aqui a gente tá falando de uns 45 centímetros de altura, dependendo do colchão, soma ali uns 55. Então, uma quedinha aqui já dá pra chorar. Então, dentro dessa concepção, cara, tem boas práticas até pela faixa etária da criança, Com né? certeza. A gente precisa entender o uso, quanto tempo realmente esse cômodo vai permanecer na casa. E por muitas vezes a gente consegue pensar num quarto de bebê que ele vai já acompanhar esse crescimento. Tem um quarto assim, aí eu já vou até responder uma pergunta que ficou para trás aí, que é boa. quando procurar o arquiteto quando está gestante. Perfeito. Né? Então vamos num quartinho de bebê, Caio, por gentileza. Que aí a gente já fala sobre esses dois assuntos, que é bem legal. Esse quartinho aqui, o casal não imagina saindo desse apartamento tão cedo, então a gente precisava planejar um quarto que perdurasse para a infância, até porque também eles queriam cuidar da parte orçamentária. Então não seria um quarto hoje para um bebê, depois desfaz tudo e faz um quarto para uma criança. Sim. Né? Então o que a gente imagina aqui, essa cama, no primeiro momento ela é um berço. Então, a gente tem toda aquela grade ali, que já tem todo um cuidado também com a questão do distanciamento das grades, né? Enfim, então tudo isso a gente observa. E a gente tem aqui, na verdade, uma cama solteiro, porque essa partezinha verde aqui é um colchãozinho só para que eles possam sentar, fazer uma leitura de um livrinho ou ninar. Então, isso aqui vai ser muito bom para a coluna dos pais, porque eles já sentam ali, já conseguem ficar... balançando um pouquinho a criança até entrar no sono, sem ter que ficar no colo, né? Legal. Então, ficou bem bacana essa solução para nesse primeiro momento. E num segundo momento, retira toda essa grade. Eles podem manter ainda a grade lateral, porque por se tratar de uma cama que eles queriam
já aproveitar a parte inferior dela para guardar mais coisas, então a gente precisou fazer uma cama um pouquinho mais elevada, então seria legal manter ainda a grade lateral. Depois que a criança já começou a tomar segurança, retira a grade, virou uma caminha. No futuro, cresceu, tira esse estofadinho aqui verde e troca para um colchão de solteiro. Então, é um quarto que vai do bebê até a criança. Legal. E a gente Olha está só. aproveitando toda a marcenaria, a gente só está tirando os elementos. Eu, particularmente, gosto muito de projetos assim, porque eu gosto sempre de investir em bons profissionais, para que vocês tenham segurança, né, realmente do investimento que foi feito. Então, boas empresas de planejados ou marceneiros que sejam, mas que a gente invista em algo durável, que vai Sim. permanecer por bastante tempo, enfim. Então, Eu ia te fazer essa bem legal. pergunta, assim. Para você ter um ambiente nesse nível de detalhe, a gente parte para uma marcenaria mesmo personalizada, né? é mais interessante. Mais Aqui- interessante. aqui, realmente, Então, uma isso daqui é marcenaria desenhado por vocês desenhada por nós. no escritório e vocês Exato. passam um projeto para a marcenaria desenvolver. Desenvolver, exato. Até aquelas bolinhas ali foi algo projetual, por estética, a gente indica tudo certinho para onde o cliente compra, então fica bem bacana. Hoje, quem não tem esse acesso, tem boas práticas também beleza, eu tenho que comprar o móvel pronto. O guarda-roupa... Não ter tempo, às Não- vezes, para executar, você não ter diz? tempo para executar, às vezes também não ter grana, porque Sim. o orçamento está mais apertado, Mais limitado, e tal. Marcenaria não é tão barato, mas Sim. hoje é bem plausível dentro Sim. de uma reforma. Com certeza. Mas às vezes, cara, tá ali, eu só quero mudar alguma coisa. detalhe ou outro, Um detalhe ou exato. outro. Hoje a gente tem muita opção de móveis assim, que a gente consegue, Temos. talvez sim. não o nível de especificidade Sim, aqui. claro, de personalização, personalização, mas a gente né? consegue sim, com certeza agregar a estética, a funcionalidade, sim. Um ponto importante até antes da gente abordar esse assunto é comentar sobre nesse ponto da economia. Quando a gente tem um cuidado ainda maior com o financeiro, é importantíssimo a gente cuidar de principalmente projetos aéreos. Então, assim, camas suspensas, espaços aéreos com beliche, enfim, a gente precisa ter muito cuidado com quem vai contratar, porque para que a gente não tenha, infelizmente, acidentes em quarto de criança, né? Então, evitar o uso de portas de correr com espelho, porque a gente já ouviu falar de histórias, né? De, infelizmente, Acaba a porta quebrando, cair, né? machucar a criança, uma beliche, enfim. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. Então, nunca investir em um espaço assim com riscos com um baixo custo. É melhor não fazer, buscar outras soluções, né? Mas que não vão trazer esses riscos para a criança. E aí, no sentido de móveis prontos, isso a gente usa muito, principalmente em quartos, apartamentos alugados, que a pessoa às vezes não quer investir tudo ali, Claro. que não é o espaço, né, que eles vão ficar por muito tempo, ou por questão de prazo. Então, assim, por algum motivo, deixou o quarto mais para o final da gestação e o prazo está curto, por diversos motivos, para resolver essa questão, às vezes financeira, enfim, a gente busca uma consultoria, que é um serviço que a gente oferece mais express. Uma que a gente adaptação rápida. Uma adaptação rápida. Então, é uma análise geral do espaço, onde que vai caber principalmente o quarto de bebê. A gente faz muito isso porque ainda é um quarto muito rápido, ele é um quarto muito provisório, né? Logo a criança sai do berço. Então, a gente avalia ali a melhor posição desses itens e a gente já vai em loja para comprar. E aí, um prazo um pouco assustador para pais. Não demorem muito, porque a maioria dos móveis a gente precisa de 60 dias para chegar. E os Olha pais aí. nem imaginam isso. Então, a gente vai ter que buscar, às vezes, dentro de poucas opções, a questão do que a gente tem em pronta entrega. Assim como os outros móveis, cama, sofá, mesa, nem tudo se tem a pronta entrega. Na Sim. verdade, é muito menos opções. Então, ali né? a gente está falando no 6º mês de gestação, Exato. já é No máximo, ideal né? buscar um Já é o profissional. ideal buscar. pra- Até, na verdade, no 5º, porque se a gente está falando de uma gestação prematura, a gente precisa Que pode realmente acontecer. ter, Ocorra, né? que pode ser que ocorra, organizar tudo um pouquinho mais rápido. E claro, a gente não vai personalizar todo o enxoval, mandar fazer o papel de parede com um desenho específico, porque justamente a gente está falando sobre prazo. Então, a gente vai buscar dentro das opções, que existem diversas, maravilhosas, nem tudo precisa ser personalizado, e buscar realmente o que a gente tem em pronta entrega para reduzir esses prazos. Mas a gente tem muitos móveis hoje no mercado e a gente consegue sim solucionar e fica bem bacana. Que legal. Aline,
dentro da marcenaria, eu acho que o primeiro... Caio, coloca o primeiro ambiente, que é o ambiente do Lego. Eu vi uma coisa, fiquei curioso para perguntar para você. A gente está falando de espaço, da questão dos móveis, o lance dos móveis mais na extremidade para a criança ter espaço ali de, poxa, se movimentar, né, se desenvolver. A gente entra no tópico estímulo. Mas eu queria voltar aqui, eu percebi que na mesa a gente tem alguns... Como é que chama isso daqui mesmo? São umas ripinhas de madeira. As ripinhas que parecem caixas, né? Isso daqui tem um propósito ou é só propósito estético mesmo? Não, isso aqui é um ponto bem legal mesmo, foi bom você voltar. Isso daqui é para permitir que a marcenaria, ela acompanhe o crescimento da criança, e isso a gente não está falando, mas não é um quarto que eu imagino para adolescência. Não, é porque realmente a criança, ela cresce muito rápido, e em um momento, essa ergonomia aqui, ela já não tá legal. Sim. E aí a gente precisa ir subindo essa mesa. Então é bem prático, os pais retiram essa bancada e encaixam em outras alturas. Então, a gente vai justamente acompanhando essa ergonomia da criança. Ou, às vezes, até um quarto que divide com 2 irmãos com diferentes idades, e aí você precisa ir ajustando. Isso é um ponto bem legal da gente abordar, que seriam as questões mais práticas mesmo. Porque o que a gente recebe hoje também muito de questão é: meu filho está com dor de cabeça, meu filho não está conseguindo fazer a tarefa de casa, às vezes só tem à noite para fazer, não está conseguindo fazer as leituras com qualidade. Luz. Então, a gente precisa muito cuidar. Não é só da estética que a gente está falando. Pelo contrário, a gente sempre busca em nossos projetos, primeiro, antes de tudo, a funcionalidade de tudo. Antes da gente partir para a estética, escolha de cores, papel de parede, enfim. Então, o que é mais importante dentro de um projeto, ao meu ver, é a funcionalidade. Então, a gente vai entender as alturas, as distâncias, a iluminação, a parte elétrica. É um quarto de bebê, é um quarto de uma criança um pouquinho maior, já entende os riscos. Então, isso é muito importante da gente cuidar. Primeiro ponto, e já é bem técnico, iluminação. É muito comum a gente optar pela iluminação branca. Sim. E aí, quando o cliente... Em quarto de criança? Que pode ser um problema, Na verdade, né? em tudo. Em tudo? Gente, de onde vocês tiraram que a iluminação branca é melhor? Na cozinha ainda é mais usado, né, Aline? Não, em massa os clientes. Na Mas cozinha não vai ser uma usado, iluminação né? amarela, né? Aí eu vou entender o que é essa iluminação amarela. Por que a pessoa tá achando ruim essa iluminação amarela? É porque tá pouca luz. Tem pouca lâmpada, tem pouco fluxo luminoso. Porque iluminação, o que ilumina não é a luz, a cor, é a potência. Sim. Então, a luz amarela e a luz branca, elas vão iluminar da mesma forma. Só que a potência de uma luz branca com mais força, realmente ela vai iluminar mais do que uma amarela que tá bem fraquinha. Então, o que a gente vê muito, tem um ponto de luz em cada cômodo no centro. Aí a casa tá um breu. Por isso que a pessoa não gosta da luz amarela, porque ela acha que tá escuro, mas na verdade é porque tem poucos pontos de luz. Tem pouca força. A minha de casa luz. tá desse jeito Tá aí, assim? aí eu acendo a lanterna do celular pra completar. Vamos resolver essa questão. E esse ponto é bem Porque, curioso, né? gente- Porque a luz branca ela é utilizada muito mais para chamar a atenção. Exato. E aí você eu vou precisar entrar num ponto ver importantíssimo Na disso. cozinha que o Barbosa comentou, é mais utilizado logo acima da bancada, de preferência Exato. embutido na marcenaria, para você poder ver o alimento. E aqui no caso do Aham. quarto da criança, provavelmente, você vai falar muito melhor que eu, mas na parte de estudo, de leitura Exato. e todo o restante mais amarelado, né? E aí, às vezes, o pai entra com esse ponto, né? Mas meu filho precisa fazer a tarefa, ter ali uma boa iluminação, mas não é a cor. Então, assim, hoje a gente tem, de uma forma menos técnica e mais prática, 3 cores: amarela, neutra, branca. A branca a gente exclui realmente para apartamentos, moradias. Porque essa iluminação branca... Independente ela é do ambiente. Independente do ambiente. Por quê? Essa iluminação ela é uma iluminação prejudicial para a nossa saúde. Ela nos causa problemas no sono, problemas de concentração. E por que ela é usada em ambientes hospitalares? Porque o médico precisa estar extremamente concentrado na cirurgia. E ele precisa realmente estar acordado. Uma cozinha, um restaurante, tá todo mundo ali muito agitado. Então, eles precisam ter aquela visão bem mais real, né, das cores, enfim. Então, a gente tem os locais para uso dessa iluminação adequados. Mas para as moradias, ou a iluminação branca, a iluminação neutra ou a iluminação amarela. Em grande maioria, a gente indica a amarela.
Quando a gente tem um home office, uma cozinha, né, que o Alexandre estava comentando, aí a gente pode ir para neutra, porque ela é uma luz que ela se assemelha muito à cor do sol. Então, ela é uma tonalidade muito próxima. Legal. Ela é um pouquinho mais esbranquiçada, mas não chega a ser a branca, né? Então, quando o cliente demonstra esse interesse e ele tem uma certa dificuldade de gostar da tonalidade amarela, a gente usa a neutra. Né? Agora, em quartos infantis eu uso sempre a amarela, porque a gente coloca uma potência mais forte ali no momento do estudo. Então, a gente coloca uma força de luz, seja por uma abajur, uma fitinha de LED, e aí a gente concentra o foco de luz ali no estudo, na bancada, mas o restante do quarto a gente deixa mais aconchegante, mais ameno, para que a criança normalmente já tem muito mais energia, então para que ela consiga descansar e ter um bom sono. Então, a luz branca ela é prejudicial. Você acha que ainda é legal e necessário usar dimmer em ambiente infantil? Sim. Muito, muito bacana. Qual que é um momento adequado, assim? Tipo... O dimmer é legal quando a gente não tem a possibilidade nenhuma de fazer reforma. Então, a gente só tem ali 2 pontos no máximo de luz no quarto da criança. Então, a gente coloca o dimmer justamente para momento de brincar, mais tranquilinho à noite, para já ir abaixando a energia, pouquinha luz. Ou de dia mesmo, um dia chuvoso, pouquinha luz. Você consegue regular. À noite, mais força de luz. E aí você consegue ali ter um ambiente que vai clarear. Então, a gente também usa muito esse recurso, principalmente quando você tem um apartamento de aluguel, onde a pessoa não quer fazer reformas elétricas, enfim. Até na hora de Então, dormir pra bacana. criança, né? Que às vezes fica aquela birra. Não quero dormir. Não tá na hora de dormir, não. Não quero, não. Isso. E aí você vai Só apagando bem aos fraquinho. pouquinhos. Aí você vai diminuindo. Exato. Até que a criança cede, né? Pra esse ponto... Na minha época, minha mãe pegava o cinto, Ave só Maria. mostrava, filho, dormir. Entendeu? É hora de Bora. dormir, fecha o olho. E isso era o maior estímulo. Meu Deus. Aline, a gente até comentou vários pontos aqui relacionados a isso, mas eu queria entrar especificamente no assunto estímulos e criatividade. Como que a gente estimula a criança para que ela se desenvolva melhor, mais rápido ali, e também para que ela explore mais dentro do ambiente? Quais são os elementos necessários? Esses recursos, né? E quais os recursos que você normalmente usa? A gente viu lá que você chamou de trepadeira, né? A trepadeira. Isso. Poxa, aquilo lá é bem estimulante, Sim, né? muito. Então, assim, quais são os elementos que você mais utiliza para trazer isso para a criança? Legal. Olha, a gente gosta muito desse trepa-trepa, porque a criança consegue ali ter a força, o equilíbrio, a concentração. Tu gostava de subir em árvore, né? Quando era criança. Gostava. Eu dava um trabalho. Então, assim, aí tem pais que falam, mas eu tenho medo da criança cair. Mas ela aprende, ela entende os riscos. Você vai colocando aquilo ali e é muito legal porque tá dentro de casa, A gente né? vai Você colocar- limita a altura. Então, A gente vai colocar aqui na descrição do episódio um meme. Um meme não, que é real, né? Um pai desde cedo colocou no quarto do filho aqueles trem de ficar pulando, cama de elástico. Aí o pai é crossfiteiro. Aí o filho já filho tem vira um 3 mini anos. O crossfiteiro. moleque tem 3 anos, tá com um físico melhor do que o gente, o meu nosso. sobrinho, ele tem muito mais músculo do que eu. Olha aí. Ele tem 11 anos. Ele, olha, tia Aline, como eu tô. Ele tem um trepa-trepa, ele passa o dia todinho, pra um lado pro outro. Se eu fizer 2 dessas, eu já tô uma semana com o braço doendo. Então, é muito legal, mas claro, a gente respeita. Tem pais que às vezes não querem trazer essa sensação muito de um playground pro quarto dos filhos, porque querem até buscar um ambiente que traga muito mais o descanso. Porque o filho já tem muitos estímulos na rua, Sim. muitas atividades extracurriculares, enfim. Então, mas assim, para estímulos, até sem essa questão muito assim da brincadeira. A gente tem ali o fácil acesso aos livros. Então, cachepozinhos, prateleirinhas baixas, cestos que sejam tudo mais fácil acesso para que a criança não tenha que chamar os pais. Busca esse livro, pega esse livro para que ele tenha o interesse em buscar por aquele elemento, né? Então, tanto os brinquedos, os jogos, os livros que estejam mais na altura dele para que ele possa realmente ter esse estímulo, essa iluminação próxima, porque às vezes o interruptor tá alto ainda para ele não consegue colocar uma luz mais alta, então um abajurzinho que seja ali, a pilha mesmo, só para que ele consiga ter mais conforto na hora dessa leitura. E autonomia Então, também, né? E a Dele autonomia regular que de é acordo importantíssima, com... com certeza. Para que a criança justamente se sinta estimulada no quarto, e por isso é importante que seja um quarto muito mais adaptado
para que ele consiga realmente buscar essa autonomia sem que precise dos pais, né? Para que chame, enfim. Legal. E outros elementos também. Aline, na maioria dos recursos que você comentou, se eu sou um pai de primeira viagem, eu ficaria com medo. Aquele ambiente que tem, que parece que era uma beliche, mas era um espaço para criança brincar, né? Por conta dele ser um pouco mais estreito ali, o ambiente mais estreito. Como que quando você projeta aquilo ali, cara, tem que ter criatividade para projetar aquele trem, mas quando você projeta, como que você pensa na segurança da criança? Assim? Quais elementos também que você coloca dentro dessa decoração que, poxa, a gente viu lá o berço que em um momento específico ele vai virar cama, mas tem quinas, tem a gaveta que, dependendo do tamanho da criança, ela já consegue ali puxar o dedinho que ela consegue colocar ali. Sim. A criança é curiosa, né? Sim, exato. Vocês, quando vão conceber o projeto, pensam muito nisso? Sim. Nessa questão de segurança? Com certeza. A gente busca muito também a marcenaria mais arredondada nas quinas, para que a criança não se machuque. As tomadas onde realmente há necessidade, para que a gente não coloque muitas tomadas e corra realmente o risco. Próximo ali, às vezes, à cama, a criança está mais sonolenta, não está prestando muita atenção. E em casos, assim, de estruturas mais altas, ali, no caso, a criança já tinha 8 anos. Então, por isso, aquele trepa-trepa, ele tá mais alto, não tem a caminha embaixo, porque realmente já é algo que ele já está acostumado, ele já realmente brinca, assim, e tem essa segurança, os pais já têm essa segurança. Mas na parte aérea, até porque às vezes ele tá ali brincando com um amiguinho e se distrai para não cair, a gente costuma fechar tudo mesmo. Então, voltando aqui na imagem, ó, a gente tem aqui essa rede de proteção. É uma rede com essas cordas náuticas, né? E aí a gente faz todo esse trabalho com nós, a equipe mesmo de marcenaria faz. Aí tem diversas formas de amarração. Legal. É importante ter lá o máximo e a gente deixa só uma passagenzinha que no caso ele vai subir pelo trepa-trepa. Ele entra ali pela lateral. Mas a outra lateral tá fechadinha também, justamente para ele ficar mais à vontade ali em cima. Então, a gente costuma fechar. Agora, beliche, realmente, para um uso de 2 crianças. E aí, tem todo dia uma troca de... todo dia não, semanalmente ali uma troca de um lençol, enfim. Aí, é difícil para quem tá cuidando da casa. Então, a gente faz realmente uma proteção mais padrão de beliche. Isso vai depender muito também da idade da criança, né? Mas a gente observa muito isso também. Um ponto até legal, aproveitando dessa imagem, é a questão da cabeceira estofada. Tem pais que se preocupam com cabeceira estofada, tapetes. Um ponto de muita curiosidade é a questão do tecido. Para crianças muito, muito alérgicas, realmente a gente evita colocar cortina de tecido, enfim. Mas quando os pais só questionam assim, será que não vai dar muita alergia perto do rosto? A gente indica os tecidos camurça, que são o suede, enfim, que as pessoas costumam achar que eles trazem mais alergia. Mas, na verdade, não. O que traz mais alergia é o tecido linho. É a trama, o fato de envolver uma trama. Por quê? Pensa comigo. Você vai ter a absorção ali da poeira. Então, a poeira tá caindo no tecido, ela tá entrando lá para dentro. O suede, né, enfim, a camurça, eles têm um tecido fechado do outro lado. Então, realmente não passa. A poeira tá ali em cima. Semanalmente, 2 vezes por semana, passa um aspirador, um paninho úmido e tá bem limpinho. Então, tirando aí essa dúvida. Chega até a ser seguro também, né? Dependendo do tamanho da criança. Não nesse caso aqui, que já tem 8 anos, mas quantas crianças pulam na cama? Exato. Né? E aí, às vezes, balança muito e machuca a cabeça na cama, na parede, porque dorme e se balança. Então, já com certeza é um ponto de proteção mesmo, né? Sem contar o conforto, né? Com certeza, fica bem mais gera mais conforto visual, você consegue apoiar para sentar, talvez, faz uma leiturinha faz uma leitura. Aqui a gente até estimulou ele também na leitura, ele gosta muito de ler, então tem um abajuzinho pequenininho e também tem a fita de LED embaixo. Até por se tratar de uma estrutura beliche, então ali tem muita sombra da luz, né? Então é uma área que fica escura. Mas à noite ele quer ler um livrinho, um gibi ali, então ele consegue iluminar só a parte inferior da cama, então fica bem bacana, né? Tem um outro quarto que ele tem uma cadeirinha de borboleta.
ele também tem traz bastante estímulo de estar falando sobre Sim. essa questão das crianças, né? Olha só, aqui a Ah, gente que já trouxe legal. um outro formato de marcenaria, que isso aqui é muito legal, às vezes, para os pais adaptarem. Já tem um quarto na casa que é adaptar para criança, não vai fazer tudo do zero. Então, você vai ter provavelmente uma bancada de altura padrão, que é como essa, 75 de altura. E aí a gente faz uma outra mesinha para criança, encaixa por baixo ali. Você não vai acompanhando tanto a altura quanto aquela outra, mas aqui você consegue solucionar. Puxa ali aquela mesinha, a criança usa, depois que ela crescer, tira a mesinha e volta com uma cadeira padrão. Pinta, bota na churrasqueira, serve pra apoiar o petisco, a cerveja. Já bota ali um petisco, né? Então fica ótimo. E aproveita o móvel de outra forma, né? Isso. É aqui, ó, a gente tem essas cestinhas para colocar os brinquedinhos, então a criança consegue ele ter fácil acesso, estimula também Estimular. essa organização, o toque fino, né? Dependendo da idade da criança, essa questão da pinça. Ali em cima a gente tem o apoio também para colocar os lápis, então a criança vai organizando tudo isso. É muito legal ter o que o quarto permita com que a criança entenda sobre tudo isso, sobre autonomia, organização, às vezes até um espacinho para ela mesmo colocar já a roupinha suja, uma lixeirinha. Então ela vai organizando aquele mundo ali dela e consegue, né, ter um crescimento muito melhor. Ali também tem um apoiozinho para os livros embaixo da TV. Esse foi o primeiro ambiente que tem TV, assim. Esse Como é foi que tá o primeiro. o comportamento dos pais em relação a isso? Olha, eu não sei quando eu for mãe, mas assim, acho muito legal, porque a maioria dos clientes pedem sem TV. Então, assim, né, vamos ver como Hoje o comportamento é de não quero TV. Não quero Tirar TV. a TV E do quarto, é o correto, né? Não ter TV até 2 anos. Sim. Porque é realmente, assim, questões fisiológicas para a criança não traz benefícios, pelo Entendi. contrário, são muitos estímulos de cores, movimentos, é muito rápido tudo que acontece numa TV, num vídeo, né? E Já a gera criança até 2 anos não tem dopamina ainda todo o altíssima. córtex. Já gera dopamina pra criança desde cedo. Ela já fica lá, no quarto. Então, realmente é o correto, né? O que se indica não ter TV. Aqui ela tem 5 aninhos. Então, aí legal. ela já... Foi a primeira coisa que ela falou na reunião. Quero TV, tia Aline. Olha aí. Aí eu olhei discretamente assim pra mãe, né? E aí ela... Não, tudo bem. Aí eu... O que os pais não deixam de pedir no ambiente do filho? Não assim? deixam de pedir? O que eles sempre pedem para que tenha? Olha, muitas gavetas, espaço para guardar brinquedo. Porque, principalmente assim, vai mudando a idade da criança e ela, às vezes, tem dificuldade de se desvincular de alguns brinquedos, ainda está com Sim. muita dúvida se ainda vai usar, se não vai usar, enfim. E tem muita criança, eu acho bonitinho, que eles separam, assim, pelos temas, sabe? Então, Olha só. divisórias. Não Legal. um armário inteiro ali, não. Gavetas separadas ou cachepozinhos para que a criança vá organizando. Então, muito espaço para guardar. E até porque vem material escolar, então tá ali em Sim. cima até, né? Livros da escola, enfim. Então, a gente consegue realmente guardar e ter mais organização, deixar ali a rotina mais leve, né? Da casa. E realmente, a rotina desde pequeno influenciando esse quê de organização Sim, e com afins faz com certeza. que não exista uma quebra lá na frente. Com Que é a tal da certeza. criança mimada, né? Vamos chamar assim. Que ela nunca fez nada de Nunca fez organizar nada. seu quarto, botar suas coisinhas nos devidos lugares, guardar Exato. brinquedo, botar roupa no cesto e afins, e do nada ela ganhou uma Ela precisa série de fazer. atribuições. Agora você tem que guardar sua roupa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Exato. e aí pode gerar até uma ruptura na família. Muito difícil você... Uma frustração muito grande na criança, enfim. Muito difícil você ensinar Eu acho que é a criança... até um elemento de inclusão isso, extremamente né? importante. Você realmente, desde pequenininho, tá ali, claro, que com todos os cuidados, muito pequenininho, você vai ensinando, né? A escova um dente, sobe num banquinho e tudo. Mas justamente para a criança já ir entendendo que ela consegue fazer tudo isso, né? Então, por isso o quarto, ele precisa ser acessível. Sim. Não é um quarto para os pais, é um quarto para a criança, né? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado no momento desse projeto, né? Legal. Apesar do que você comentou há um pouco tempo atrás, que existe a casa e existe o mundo da criança, que é o Isso, quarto dela. exato. Esses elementos que você estava comentando agora acaba trazendo uma inclusão também dela, da criança, no conceito família mesmo, né? Então, Sim. ela contribuir com a organização. Organização. Eu acho que são ensinamentos que precisam partir desde cedo e que
um ambiente projetado com detalhe vai trazer isso, vai ajudar os pais a trazer esse ensinamento para elas, né? Com certeza. Porque a criança ela já vai crescer com essa autonomia. Já vai crescer entendendo, né? Que acordou, já tem um lugarzinho ali certo para o lençol, a coxa da cama, não tá no alto, não foi o pai que guardou, tá ali do ladinho, então ela já pega, consegue, claro, do jeitinho dela, né? Mas deixa ali e depois tudo vai melhorando. Outro ponto também legal de estímulo, não trouxe imagens, mas seriam lousas para a criança escrever, né? Aí tem pais que, mas aí vai sair riscando na casa toda. E não, pelo contrário, a criança entende que é ali ela tem a facilidade dela escrever, dela apagar, e aí ela às vezes cola com adesivo um desenho. Isso é muito legal, a gente trazer esse pertencimento mesmo da criança pro mundo dela ali no quarto, que é valorizando o que ela fez. Então, um desenho que a criança faz, ele tem muita importância. Sim. Colocar aquilo na parede para que a criança veja que foi um mérito dela, que, né, ela conseguiu. Depois ela faz um outro, ela percebe que os traços já estão melhores e ela consegue acompanhar a própria evolução. Isso é muito importante. Então, ter espaços ali para que você possa colocar realmente isso exposto. Então, as lousas, a gente tem MDFs que eles trazem essa facilidade, né, de escrever com a caneta e tudo. Aí você pode pregar um adesivo ali, uma fita crepe mesmo, e não vai estragar a tinta, né? Então, fica bem bacana também para trazer esse estímulo para a criança. Legal. Quando a gente fala de projeto infantil, Aline, qual que é o prazo, assim, de concepção, de entrega? De um projeto? E aí eu também quero entrar depois que o projeto está pronto. Qual que é o prazo de reformar, da empresa contratada, ou a pessoa que vai cuidar ali da obra em si? Qual que é o tempo, assim? Vamos falar mais de quartos aqui, que a gente realmente está fazendo uma marcenaria. Então, a gente precisa de todo um tempo para planejar essas imagens. Aqui não é uma foto, aqui é uma imagem do 3D, onde a gente traz todas as ideias e vai discutir com o cliente. Então, um tempo aqui para a gente, do momento do briefing até o momento onde a gente reúne para apresentar esse projeto, uma média de umas 3 semanas. E aí, a família já tendo disponibilidade de reuniões logo na sequência, normalmente um mês e meio, a gente já finaliza, isso eu estou falando quando é um projeto isolado, né, de um cômodo e não envolvendo outros ambientes da casa. Então, a gente consegue ali com um mês e meio já fechar esse projeto, alinhar todas as expectativas para que a gente possa começar esses orçamentos. E aí, no momento da execução em si, aí a gente tem um tempinho ali de... Diferente da obra, não dá para começar antes, né? Porque é muita marcenaria, muita coisa personalizada, né? Muito, exato. Então, basicamente, é a contratação assim, dos planejados. Sim. E aí, vai depender de quem o cliente vai contratar. Porque, às vezes, é um marceneiro que tem uma equipe mais reduzida, ele vai precisar de um prazo muito maior. Às vezes, é uma loja que também está com muita demanda. Então, é difícil, assim, mensurar. Mas vou colocar uma média aqui de uns 45 dias a 60. Tá? Um prazo hoje, normalmente, assim, que uma marcenaria pede. Então, depois de um tempinho ali de um mês e meio, mais o restante do mês para a família planejar a questão do orçamento, escolher o profissional, a gente precisa aí de mais uns 2 meses para... E aí, isso entra num ponto bem importante. Tem muitas famílias que nos procuram para trazer o projeto do filho de aniversário. E aí eu falo, quando é o aniversário? Olha só. Mês que vem. Porque dos pais grávidos... A gente consegue resolver isso muito mais rápido, porque você vai ali, se tá com pressa, o prazo realmente ficou curto, compra os móveis, eles estão prontos. Vai chegar na sua casa, você pinta a parede, coloca um papel de parede, traz ali aquela parte decorativa, só que isso tudo é muito mais rápido, porque o que pesa mais é ou esperar um móvel chegar, né, um móvel pronto, de um berço, enfim, uma poltrona, ou esperar uma marcenaria, que a gente já tá falando aí de uns 2 meses, sem contar com todo o planejamento. Então, pais que queiram dar de presente para os filhos, contratem aí com um prazo bacana, pelo menos uns 4 meses, para a gente conseguir organizar com mais calma. Interessante. E aí, para a família conseguir se planejar melhor, financeiramente, tudo, quanto mais tempo, melhor. Porque você consegue fazer escolhas mais assertivas, tanto para o projeto, quanto para as escolhas, de fato, de execução, né? Os profissionais que você vai escolher. Então, vamos considerar aí um semestre para dar tudo certo. Para tranquilo, né? Exato. Aline, até falando em termos de planejamento, a gente sabe, poxa, um semestre é tranquilo, você consegue entregar com qualidade,
consegue fazer a reforma, a obra. E qual que é o custo médio para fazer um projeto de um quarto de criança? Um investimento hoje, assim. E aí eu falo de material mesmo, assim, sabe? Da parte de obra. Sim. Esse projeto aqui, por exemplo, é o mesmo da Beliche. A gente pode voltar uma outra imagem da Beliche, só para relembrar. Então, a gente tem bastante marcenaria. É outra cena. Vista, né? Essa criança é bem aventureira. Né? Ele adora. E aí, já aquele outro quarto que tem a borboletinha, são 2 projetos que eles têm muitos detalhes de marcenaria. Então, a gente tem serralheria aqui, que é um item que pesa muito no orçamento. E o outro projeto da borboletinha, o Caio vai abrir aqui, que é o que a gente também tem muitos detalhes, né? Muda a cor, tem serralheria, tem detalhezinho de palhinha, os frisos ali em cima. Então, quanto mais detalhe, a gente vai agregar mais, realmente, custo para essa marcenaria. A gente pergunta antes quanto que o cliente realmente tem para investir. Está disposto, enfim, para a gente não realmente acabar trazendo um projeto que ele vai encher os olhos, mas não vai conseguir executar com alegria, né? Com orçamento disponível. Com orçamento disponível, exato. Então, esses orçamentos aqui, que a gente tem muito mais detalhes, tapete, muitos itens ali, a gente planeja para o cliente se organizar para uns 30 mil, pelo menos. Porque aí a gente vai somar, vai ter papel de parede, vai ter uma cortina, vai ter uma iluminação. Então, assim, pelo menos uns 30 mil para a gente conseguir realmente organizar tudo Depois direitinho. tu assiste o episódio aí, faz as suas anotações para você já fazer um caixinha de 30 mil, viu? Botaram o meu Kanban, né? Lá no Kanban. Mas para um quarto de bebê aí menos. Porque aí a gente vai comprar o ficando berço, melhor, sabe? tá Agora já melhorou. Aí de bebê já é bem mais tranquilo, porque a gente tem bem menos itens, enfim, bem menos marcenaria. E claro, Aline, vamos fazer com 20 mil? Aí a gente vai planejar um projeto que vai ajustar para aquilo. Ou realmente a gente vai às vezes chegar a um ponto que não, vamos aguardar um melhor momento para a gente fazer um planejamento realmente que vá, né, ficar bacana. Eu acho que quando a gente coloca na balança, com todos aqueles recursos que você mostrou, poxa, da mesa, de ajustar com a altura, se a intenção é permanecer no local, se for casa própria, se a gente colocar na balança o tempo e diluir esse investimento, faz muito sentido. Às vezes faz mais sentido do que comprar um móvel agora, né? Com certeza. Então eu falo muitas vezes para a família, aguardar um pouquinho mais, capitalizar para a gente conseguir fazer realmente algo bem bacana. Era até o que eu ia falar aqui, se você pega esse investimento de uma vez e falar assim, nossa, 30 mil reais de um quarto. Vez, não. Não, agora, se a gente projeta para 5, 8 anos, tá? Que você não vai parcelar por 5 anos. Sim, mas claro. Você diz o tempo de uso, você né? pensar assim, vai valer por 5, 8 anos, ainda vou conseguir adaptar isso aqui. E impacta diretamente no crescimento do teu filho, certamente você vai querer fazer um investimento à altura daquilo que você espera para tua criança, né? E aqui mesmo, tira a mesinha, troca a cadeira, tira o tapete, aquela proteção ali, o papel de parede, é um quarto de uma adolescente. Perfeito. Até azul ali, ó. Então, se ela falar assim, tem muito rosa, nem tem, é só a gavetinha. Pode trocar ali. Então, justamente aí a gente vende uma tinta para adolescente, ela pinta aí o quadro. Já faz sua propaganda aí, né? Seus materiais. Fugindo um pouco do assunto de ambiente infantil, porque eu acho que a gente até passou muito bem aí por todas as etapas, coisas importantes, muitas dicas legais. Você já, né, você disse no começo lá, você está há 7 anos no mercado. Provavelmente você começou ali projetando ambientes internos de apartamento e não especificamente quartos infantis. Foi para casa, deve ter pegado ali na sua trajetória ambientes comerciais e tal. Hoje você só projeta ambientes infantis ou você tem a parte que você cuida também de projetos? Cara, quero reformar meu apartamento, mas minha filha já tem 16 anos, então a gente não vai olhar tão infantil pro quarto dela. Assim, né? Sim, com certeza. A gente trabalha há já 8 anos no mercado e nós temos uma frente que foi muito natural dos projetos infantis. Eu tenho uma paixão muito grande por crianças, então eu sempre me identifiquei muito com esses projetos, mas bem no início da caminhada a gente chegou a trabalhar com alguns projetos que hoje já não fazem mais sentido para o escritório em si, que seriam projetos comerciais, como restaurante, salão de beleza. Hoje a gente realmente tem um nicho muito forte em apartamentos, reformas de apartamentos. Legal. Até muito mais do que casas, enfim.
Dependendo do projeto, a gente analisa se faz sentido para o escritório, devido às demandas, enfim. Mas a gente viu que fazia muito sentido a gente segregar. Então, respondendo sua pergunta, não. A gente não trabalha apenas com projetos infantis. A gente trabalha com as duas frentes. E seria, no caso... Na mesma empresa? No mesmo escritório? No mesmo escritório físico, a gente tem aí as duas empresas funcionando, que seria a Aline Molina Arquitetura, de interiores, toda a parte de cozinha, banheiro, e isso não precisa ser o apartamento completo, muitas vezes é o apartamento isolado, até porque entra de novo no assunto. Vamos fazer aquilo que realmente a sua energia, o seu financeiro vai fluir agora, né? E aí, por muitas vezes, a ansiedade bate, quer fazer o apartamento inteiro, mas a gente não faz nada perfeito, nada bem feito. Sim. Então, vamos fazer primeiro a cozinha, depois a gente faz os banheiros, e a gente vai fazendo aos poucos, até que a gente consiga concluir todo o imóvel, que ele faça sentido para a sua realidade, para as suas expectativas, necessidades e o seu eu, que é o mais importante, né? Então, a gente não traz nos nossos projetos o que está na moda, o que tem se usado. Não, a gente vai entender primeiro quem é a família. Sim. E aí a gente vai traduzindo tudo isso para um projeto. E aí são projetos de diversos estilos, então hoje a gente tem as duas frentes. A Aline Molina Arquitetura de Interiores, apartamentos, no caso ambientes, né, isolados, e a Acalento Design, que aí traz toda a parte de projetos infantis. Então, Legal. por muitas vezes, a família contrata exclusivamente só para aquele ambiente. Eu já Muito tive a bom. oportunidade de conhecer, apesar de ser no mesmo escritório, mas é porque É. são duas salas, né? São Então, duas. há realmente uma divisão É uma bem divisão. clara. O outro é bem lúdico, um lado lúdico e o outro lado mais Bem sério. sério, Aí, quando eu assim. vou lá agora, eu só fico no lado No lado lúdico. lúdico. O lado lúdico. Ele combina mais comigo também. Eu fico mais ali, tem uns Ele combina, brinquedos, tem uns livros. E ele tem um legal. sofá maravilhoso. Vocês podem marcar pra ir lá conhecer, viu? Tomar um café comigo. Ah, legal. Em E breve aí- o Lucas vai lá. Vai lá, Lucas. Vai marcar o tempinho, que já é a terceira vez, né? Então, Ele já tá forçando. O casamento vem, hein? Não, o casamento tá Casamento garantido. Já tá isso aí. garantido? Já, Não, já isso aí, marcou a com data? certeza. Isso aí tá tranquilo. Não, eu tô falando assim, achei que não tava nem noivo. Você tava E forçando a barra, coitado. não, já fiz meu papel muito bem Não, feito. não. Já? né, pô, Ah, então Eu já tive va- um sonho. Então a gente já pode começar a falar do apartamento inteiro. Olha aí. Não precisa ser mais Tá. só o quarto. Essa é vendedora. Esse episódio tá ótimo, né? É o episódio e a venda. Olha, você conhece aqui o trabalho com a Aline Molina Arquitetura. E aí, quando você tiver neném, você conhece Você o trabalho conhece. da Acalento. Exato. Eu vou te acompanhar por muitos anos na muitos sua anos, jornada. com Inclusive, certeza. você que tá assistindo também, aproveite. Que além de mim, certamente, cara, que projetos lindos, né, Aline? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Que bom gosto, que criatividade para achar tantas soluções interessantes em termos de. Eu gosto de Lego, e você conseguir pensar na gaveta no formato de uma peça de Lego, né? Certamente é uma peça que marcou a infância de tanta gente. Sim, com e que certeza. ainda hoje faz sucesso, né? Sim. Então, parabéns, muito bonito. Obrigada. Eu fico muito feliz com o elogio. Obrigada. Aline, curtiu o papo? Adorei. Tá muito bom. A gente poderia ficar aqui horas Horas e e horas horas. falando não só de projetos infantis, mas de outros projetos e também incentivando o Lucas a casar e ter menino logo. Né? Mas antes da gente terminar, conta aí pro pessoal aonde que eles podem encontrar você, aonde pode encontrar a Aline Molina Arquitetura, Acalento. Faz aí Perfeito, o seu vamos fazer aqui o jabá. momento Olhe para aquela propaganda. câmera ali. ó. Você que está me ouvindo, vamos mudar a sua casa. E olha, não pense que é um investimento que é banal, que é um investimento, né, que não é necessário, porque se você pensar bem, vamos falar de projetos infantis. Na sua infância, quais são suas memórias? Né? Quais são suas memórias? O que te marcou na sua infância? E eu realmente chego a me emocionar quando termina um quarto infantil e eu entro e tem algum elemento ali que marcou muito minha infância. E me lembra muito o que eu gostava de brincar, enfim. Então, eu vejo tudo aquilo pronto e eu volto lá na infância. E isso para todos os outros ambientes da sua casa. Quando a gente está dentro de um espaço onde a gente se sente pertencente dele, e isso vai refletir a nossa essência no uso das cores, nas fotos que a gente vai colocar na parede, nos elementos que a gente vai trazer, seja por plantas, seja por um piso com madeira, ou realmente a pessoa tem um estilo mais industrial, enfim. Qualquer que seja o seu estilo, quando a gente está dentro de um ambiente que a gente se sente parte dele, tudo na nossa vida fica melhor. A gente se sente muito mais concentrado, muito mais feliz, muito mais disposto. Então, a nossa casa é um reflexo da nossa vida lá fora dela. Então, pense no momento certo e se você realmente deve
contratar aí os nossos trabalhos para mudar a sua casa. Conte comigo. Vai ser um Muito prazer. Olha, Muito cara, bom. eu quero Já contratar contratou? agora. Aline, Mas conte aí. Isso Onde que é- que a galera onde que encontra? vocês vão me encontrar? Qual que é o arroba, Realmente contratar, como é que faz, né? telefone? Como que faz? O arroba é Aline Molina Arquitetura, para casos, né, de apartamentos, enfim. E o outro arroba é Acalento Design, que aí a gente tem todo o nicho ali dos projetos infantis. e Tem pra site facilitar também? isso tudo, né? A gente coloca já na descrição desse Bota aí, episódio. me ajuda, já coloca aí o WhatsApp, tudo certinho. Deixa aí. Entra aqui na descrição do episódio que você vai encontrar todos os contatos aí da Aline. Perfeito, com certeza. Aline, antes de terminarmos, qual foi o ambiente que você fez nos últimos tempos aí que mais te impactou e que mais você curtiu, assim, fazer? Mais cortiça de tudo ou de infantil? De infantil, assim. Infantil? Que te Olha, que te trouxe essas memórias que Essas quase memórias. te fez Eu chorar. eu não trouxe a cena que me fez chorar, mas é um quartinho que tem uma sereia, Caio. É o outro lado desse quarto, mas eu vou contar nele. Primeiro que foi uma criança que ela... Eu tive muita empatia por ela, assim... Conectou. Conectei com a Aline lá pequenininha. Então, quando eu conversei com ela, eu senti muito isso. A gente tinha uma personalidade... Ela era brava, então, a menina. Ela era um pouco brava. Gente, eu sou fofinha aqui, assim, mas eu também sou um pouco brava. Mas era bem isso. Eu era essa criança com a franjinha lisinha, aqui, bem pequenininha. Aí as pessoas na rua, ai meu Deus, que fofinha. Aí minha mãe falava, Bastante. Ó, a Graça Conhece um tá pouco. assistindo o episódio aí. Graça, deixa no comentário aqui como que a Aline era, viu? como que era? É esse quarto, só que é porque o outro foi no outro ângulo. Eu cheguei a me emocionar mesmo quando ficou pronto, porque eu sempre gostei de miudeza e de cantinho e de lugar pra ficar ali escondidinha, porque era ali que eu deixava a imaginação rolar. Então, se eu sumia, a minha família me procurava dentro dos armários. Olha aí. Porque eu tava escondida dentro de algum armário e eu tava viajando, assim. Eu tinha umas ideias na minha cabeça, eu viajava pra outros lugares. Era e pra eu ser arquiteta e mesmo. eu vivia aquilo que eu pensava, era. Então, assim, eu tinha lá na minha cabeça uma casinha na árvore, que foi sempre meu sonho. E eu me imaginava brincando lá em cima dela. Que legal. Então, eu sempre gostei de cantinho. E aí, o outro lado desse quarto, ele tinha uma beliche que tinha um cantinho pequenininho assim e que trazia realmente esse acolhimento, esse aconchego. Então, esse projeto, ele foi muito especial por isso, me trouxe essas memórias. Mas, assim, é difícil escolher, porque tem tanto projeto maravilhoso, cada um com um motivo E especial. o legal é que com cada que um é tem uma especial. identidade, né? Muito. Vem de pessoas diferentes, hábitos diferentes. Eu acho que o interessante de transpor isso num projeto, cara, deve ser uma sensação maravilhosa. Não, né? é maravilhoso. A cada atendimento, a cada família, a cada projeto executado, seja infantil ou não, é uma pessoa a mais que a gente se conecta, são aprendizados a mais que a gente tem, porque são outros olhares para casa, né? Então, é muito bacana. Eu sou muito Legal. grata mesmo a esse talento e por fazer o que eu faço. Mas. Gostou, Lucas? Anotou as adorei, dicas aí? Eu anotei todas, espero que a audiência também. Vou pedir um resumo, hein, a tarefa, ver se você lembrou. Gente, para você que está assistindo até agora, muito obrigado pela presença. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. A Aline vai auxiliar a gente Com também a certeza, responder vai ser um todas as prazer. dúvidas relacionadas a ambiente infantil. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta esse episódio, deixe um comentário, compartilhe com a família. Qualquer mulher grávida que você vê na rua, pare e mostre esse mostre esse episódio. episódio. Compartilha esse aqui, link aqui. porque, cara, com certeza você vai ajudar muito ela. Então a gente tem que fazer o bem pro próximo. Gostei. Aline, Gostei. mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E a gente se encontra no No Vértice. Vértice Cast.